Olá, estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Vamos falar de saúde e de qualidade de vida? Hoje eu recebo em nosso programa o ortopedista Dr. José Eduardo Nogueira Forni, que vai falar para a gente sobre dor. Dor ninguém merece, né? Nem fraquinha, nem mais intensa. Doutor José Eduardo, primeiramente, muito obrigada por sua presença, por ter aceitado o nosso convite gentilmente. Mas eu gostaria que o senhor começasse a falar para a gente o que é esse universo da dor, né? Parece que é bem amplo, complexo. Porque, Jaqueline, eu que só que agradeço a oportunidade de estar aqui, falar um assunto tão relevante, tão importante. Só para nós introduzirmos o assunto, eu vou falar um pouquinho de estatística, né? A dor corresponde a 90% das consultas dos consultórios médicos. Um dado também interessante, os Estados Unidos, ele gasta em torno de 70 bilhões de dólares no tratamento da dor crônica. E se nós somarmos a isso a perda de dias de trabalho, esse montante vai para 150 bilhões de dólares com pacientes que apresentam dor crônica. Ou seja, a dor não é só uma doença, é um problema já de saúde pública, né, Jaqueline? E que tem reflexo econômico, né, na Sem vida dúvida econômica da nenhuma. sociedade. Além do sofrimento econômico também, né? Eu imagino que no consultório, doutor, os pacientes que chegam até vocês, a maioria do discurso, acho que inicial é o mesmo. Doutor, eu estou com dor, eu sinto dor, o que que eu faço? É por aí, né? Perfeito. Essa é, como eu disse já, né, 90% das queixas a nível de consultório é exatamente isso, né? Mas a gente tem que interpretar a dor de duas maneiras. Se ao mesmo tempo ela provoca sofrimento, ela também nos protege. Como assim, doutor? Como? Então vamos lá. Então veja bem, Jaqueline, por que eu não coloco a mão numa churrasqueira quando ela está ligada, acesa? Porque eu vou queimar minha mão. Vou me queimar. Exatamente. Por que então eu consigo perceber que eu vou me queimar? Porque eu sinto aquela sensação desagradável, né? Sim. Quando eu me aproximo da churrasqueira, mesmo antes de ter a lesão, eu já tenho aquela sensação desagradável, que é a dor, que me previne. Então a dor também é muito importante no organismo, né? Como um sistema de defesa. Sim, correto. Agora, quando a dor já é preocupante, a gente pode generalizar a dor no corpo inteiro, ou dor nas costas, ou no joelho, ou nas pernas, é diferente? Como é que a gente pode analisar e buscar ajuda médica? Perfeito. Acho que seria interessante, talvez, a gente já começasse a definir o que seria dor, né? Dor é uma experiência sensitiva, emocional desagradável. Esse conceito que foi introduzido pela IASP, que é um órgão internacional que determina as normas sobre dor no mundo, é muito importante porque ele conceitua de duas maneiras. Ele é uma experiência sensitiva e emocional, né? Desagradável, né? Que ocorre devido a um dano real ou em potencial. Tá? O que seria o dano potencial, doutor? Então, eu vou utilizar o exemplo que eu sempre utilizo quando vou dar aula ou no congresso, ou com meus alunos, né? O dano real é quando realmente existe um dano no organismo. Por exemplo, coloquei a mão numa chapa quente, queimei minha mão, houve um dano. Eu vou ter dor, evidentemente. E o dano aparente, né, é quando eu estou me aproximando daquela placa, eu já sinto a sensação desagradável e me protejo e não deixo ocorrer o dano, né? Sim. Então a dor, ela ocorre nas duas situações. É quando existe realmente o dano, quando a gente não chega a ter o dano, mas se aproxima dele, né? Quer dizer, um trauma, um atleta que sofre um trauma, né? Perfeito. E aí seria essa dor. Perfeito. Tá? Aí você pode ter a dor, esse trauma pode ser de várias gravidades, né? E pode ser um trauma maior, mais grave, uma fratura, uma ruptura ligamentar ou uma contusão menor. De qualquer maneira, vai aparecer a dor, né? Agora, com relação à região do corpo mais suscetível à dor, coluna é a região mais suscetível à dor? Aí, talvez, se você me permitir, vale a pena te colocar, classificar um pouco essa dor quanto à parte temporal. Né? A dor ela pode ser dividida em dor aguda ou crônica. Qual é o divisor? Segundo o IASP, que é esse órgão internacional, a dor aguda é aquela dor que ocorre até 3 meses. Quando ela ultrapassa 3 meses, ela já se torna uma dor crônica. É importante saber a diferença uma da outra? É extremamente importante, né? O tratamento é diferente, o prognóstico é diferente, o dano que vai provocar ao paciente é outro, né? Por exemplo, nós já dissemos, né, a dor aguda, de repente, ela é protetora, ela me protege contra uma agressão. Eu procuro um médico porque eu tenho dor. De repente, eu vou ver, tem um cálculo renal, né? Tive uma cólica.
Então, essa cólica, essa dor aguda, me levou ao médico, me fez diagnóstico de um cálculo e vai ser tratado de acordo com o que está ocorrendo, né? Já a dor crônica, ela não tem essa finalidade, ela não protege de nada. E ela traz ao indivíduo várias consequências, desde consequências de problemas físicos, como rigidez, atrofias musculares, a pessoa que tem dor não quer sair da cama, não quer fazer atividade física, né? Aí, como você falou, os problemas de coluna é um exemplo clássico de dor crônica. É evidente que você pode ter uma dor aguda, uma crise de lombalgia aguda, mas, se não tratada adequadamente, pode se tornar crônica, né? E aí os problemas serão maiores, né? E a dor crônica, por si só, ela é uma doença? Sim, esse é um conceito importantíssimo, tá? É um conceito relativamente novo, tá? Que a medicina absorveu, né? E que nós estamos introduzindo aos nossos alunos. Aliás, se você me permite, a Faculdade de Medicina do Rio Preto possui uma liga de dor. Liga de dor é formada por alunos de 1º ao 4º ano e que já estão interessados em dor, né? E a nossa liga, embora seja uma liga jovem, menos... É só de estudos, pesquisas? Só de estudo, pesquisa. Ou faz atendimentos? Nós fazemos Sim. também, a nossa liga faz atendimento também, junto com o coordenador médico, né? No caso sou eu, mas eles também fazem atendimento, né? E essa liga está indo tão bem, né, a nossa liga, que ela, no último congresso de dor, ela ganhou 2 prêmios com os trabalhos que eles apresentaram. Mas voltando ao assunto, então é muito importante que já se introduza desde o 1º ano, né, no aluno, esses conceitos. E voltando à dor crônica, é uma entidade clínica, sim. Eu acho que a gente poderia, à medida da possibilidade, a gente discutir um pouquinho sobre isso. Sim, sim. Bom, primeiramente, parabéns pelos alunos, né, por esse grupo de Obrigado. estudos, né, da Faculdade de Medicina que o senhor coordena. Perfeito. Mas vamos continuar, então, destrinchando Ok. o que é a dor. Eu acho que é interessante, poderia fazer uma comparação entre a dor aguda e a dor crônica. Como já dissemos, em conceito temporal, a dor aguda é aquela que ocorre até 3 meses e a dor crônica é quando ela ultrapassa esse prazo. A Organização Mundial de Saúde, ela estipula 6 meses, mas nós seguimos os conceitos da IASP, que seriam 3 meses, tá? Muito bem, na dor aguda, nós sempre, ou a maior parte das vezes, nós sabemos o que é que está causando a dor. Tem uma cólica renal, como nós já citamos o exemplo, tá? Eu caí, quebrei o meu braço, meu punho, provocou dor, né? Coloquei a mão numa chapa quente, me queimou, provocou dor. Tá? Na dor crônica, dificilmente a gente consegue localizar o agente que está causando, né? Na dor aguda, se eu tratar a causa da dor, por exemplo, no cálculo renal, se eu tirar o cálculo, a dor vai Sim. sumir, vai curar. Cura. A dor crônica, você não consegue curar a dor. Você tem outros objetivos, é melhorar a qualidade de vida do paciente e não tirar a dor, né? A dor aguda... E aí é um jogo de muita paciência, né, doutor? Principalmente do paciente. Do paciente, ele sofre muito. Na dor crônica, o paciente sofre. E aqui nós comentamos logo no início, né? A dor aguda, pelo menos, tem um objetivo de proteção. A dor crônica já não tem esse objetivo, né? E, evidentemente, isso vai ser aplicado no tratamento. A dor aguda, a gente trata de maneira geral, evidentemente tratando a causa da dor, anti-inflamatórios, analgésicos, né? Na dor crônica, esse tipo de tratamento não vai funcionar. Aí, o tratamento com uma equipe multidisciplinar, como nós temos no Hospital de Base São José do Rio Preto e em outros locais também, é muito mais importante. Envolve vários profissionais, né, da área de saúde, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o educador físico, a enfermagem, o nutricionista, enfim, todos esses, todos os doutor, que profissionais. vai avaliar cada fase, cada situação do paciente, nessas áreas. Exatamente. Tá? Não tem como eu tratar um paciente com dor crônica, tá? Deixando bem claro, dor crônica, isoladamente. Tá? Porque o paciente ele não só sente a dor, ele tem uma alteração emocional com aquela dor que está sentindo. Normalmente na dor crônica é depressão, né? Se deprime, né? Eu não vou conseguir me curar, eu vou ficar, entre aspas, aleijado, vou acabar numa cadeira de roda, problema de coluna, isso é muito comum. Doutor, será que eu vou ficar numa cadeira de rodas, né? Então, esses pensamentos... Temor. É um temor, né? Isso provoca um sofrimento muito grande ao paciente, né? A pessoa. Quer dizer, o mental que influencia nessa dor física. Tá, né? Você abordou um assunto muito importante, tá? O mental quer dizer o estado emocional interferindo, agravando a dor. Mas não interprete que
o emocional gerando a dor, né? Infelizmente, essa confusão ocorrer mesmo em meios médicos, né? Achar que o paciente ele tem a dor porque ele está depressivo. Não, isso não ocorre. A depressão ela vai influenciar na intensidade e na duração, né? Mas não cria dor, né? Aliás, essa dor que é criada pelo paciente, não simulada, mas criada, é uma entidade clínica só e é raríssimo, né? Sim, quer dizer, há a causa desconhecida, né? E aí fica esse tratamento multidisciplinar. Perfeito. Que vai levar bastante tempo, vamos dizer assim, paciência de quem tem, né? Quer dizer, é um universo muito amplo. Perfeito, perfeito. Por exemplo, nós tratamos na nossa clínica de dor do Hospital de Base alguns tipos de dor crônica, né? A dor oncológica, que é aquela que vem do câncer, né? Nós tratamos um tipo de dor que chama síndrome dolorosa pós-laminectomia. O nome não é tão bonito, mas para exemplificar, são pessoas que fizeram cirurgias a nível de coluna, por algum motivo, e por algum motivo não conseguiram um resultado adequado e persistiram com uma dor. Geralmente é uma dor incapacitante, uma lombalgia, uma dor nas costas, incapacitante, que dificulta trabalhar, dificulta ter uma relação social, dificulta ir a um cinema, né? Então, se movimentar, né, doutor? Exatamente. Chega a ser Exatamente. bem, dá realmente um temor, né, no movimento, Isso. porque eu sinto Isso. dor. Isso chama, o nome técnico para isso, chama cinesiofobia. Eu tenho medo de me movimentar, né? Porque eu estou com dor. Se eu me movimentar, eu acho que vou ter mais dor ainda, né? É por isso que a gente precisa do nosso psicólogo, nosso terapeuta ocupacional, nosso fisioterapeuta, nosso educador físico, nossa enfermagem, né? Nosso nutricionista. Essa equipe multidisciplinar e interdisciplinar é que nos ajuda muito no tratamento desses pacientes. Não é só chegar no consultório do ortopedista e achar que uma medicação vai resolver, vai tirar com a mão a dor. Exatamente. Muitas vezes não é desse jeito. Não é desse jeito. Não é. Isso que você falou realmente é o dia a dia nosso, né? O paciente entra no consultório, eu falo, eu vim tomar um remédio para tirar a minha dor, né? Então vamos lá, né? Voltando. A dor aguda, identificando-se a causa, realmente a gente consegue, na maioria das vezes, resolver o problema. Na dor crônica, como nós já dissemos também, geralmente nós não sabemos de onde ela está vindo, né? E, consequentemente, nós não vamos conseguir tirá-la. Nós vamos conseguir o quê? Qual é o objetivo? É melhorar a qualidade de vida desse paciente, né? Evidentemente, diminuindo a intensidade da dor, né? Esclarecendo, dando alguns instrumentos para que ele possa trabalhar a sua dor, né? E saber que, embora ele tenha alguns limites, ele pode continuar avançando na sua recuperação, né? Na verdade, nós temos que entusiasmar esse paciente. Olha, seu problema é sério, mas há tratamento, né? Invista no teu tratamento e você vai conseguir melhor assim. E há uma faixa etária que é mais suscetível à dor crônica? Não, na verdade, com o avançar da idade, algumas doenças se tornam mais frequentes, né? São as doenças degenerativas, né? No caso da coluna, as artroses, que são desgastes articulares, artrose de joelho, de quadril, enfim, de qualquer articulação. Então, essa dor ela tende a ser crônica, né? Mas existem outras causas também, né? Não só da degenerativa, né? Uma sequela de um trauma, uma coisa muito comum que também ocorre no avanço da idade, chamado AVC, né? O pessoal... Derrame cerebral, né? Conhecido como derrame cerebral. Ele pode deixar com uma sequela uma dor crônica, né? Uma dor crônica de difícil tratamento, porque é uma dor crônica neuropática, né? O sistema nervoso que está gerando, e central, ou seja, do cérebro, né? Doutor José Eduardo, agora nós vamos acompanhar uma reportagem da Maria Estela Calças, que mostra a osteopatia e o Pilates como aliados para quem tem dor. Dor nas costas, dor nas pernas, dor muscular ou de ligamento. Todo mundo já sentiu e muitas vezes bate o desespero para que ela passe logo. Há tratamentos menos invasivos que podem ajudar, e muito, quem sofre com dores pelo corpo. A osteopatia é um método de avaliação e tratamento
onde a gente busca, quando o paciente nos procura, a gente busca no corpo dos pacientes alguma região de restrição, ou seja, que não está funcional, que não está funcionando. Porque quando essa região não funciona, outras regiões começam a funcionar de maneira hipersolicitada, ou seja, e isso gera uma sobrecarga. E aí, com técnicas específicas manuais, a gente então simplesmente mobiliza essas regiões para dar a função, para restabelecer essa função, melhorar e com isso, indiretamente, a gente melhora a sobrecarga. E aí os sintomas melhoram. O Pilates também faz parte desses tratamentos. O Pilates, ele é um método, né, de condicionamento físico e mental. Ele foi criado por um alemão chamado Joseph Pilates em 1880. E ele tem como fundamentos 6 princípios, né, que a gente fala a respiração, o centro, o controle, a concentração, precisão e a fluidez, né? Então, com esses princípios, a gente usa todo momento na aula. Com eles, a gente ganha uma consciência corporal, né? E aí a gente vai trazendo os benefícios para o corpo com eles, né? A pedagoga aposentada Zaya Salles sofreu durante anos de dores muito fortes nas costas e só encontrou alívio no Pilates. Eu comecei a fazer exercícios dentro dos meus limites, com uma ótima orientação e fui melhorando assim bastante rapidamente até, pelo quanto eu já havia sofrido antes, e estou aqui até hoje fazendo Pilates e não posso parar de jeito nenhum. Para quem precisa de alívio quase que imediato, a massoterapia é outra boa opção. Massoterapia é uma técnica de massagens terapêuticas. E a gente trabalha principalmente com alívio da dor muscular, dor lombar, dor na cervical. Através da manobras como shiatsu, que é pressão com os dedos, fazemos também ventosa, moxa, tudo no combate à dor, alívio das tensões musculares. Bem, então a gente viu a reportagem da Maria Estela Calças, que mostrou o Pilates e também a osteopatia como aliados das dores. Doutor José Eduardo, o senhor disse que a dor, né, tem elementos emotivos, tem também uma situação que pode ter sido provocada, né, um fato ocorrido, né? Perfeito. Nós podemos ter uma imagem? Sim, vamos para uma primeira tela. O doutor nos trouxe uma tela aqui para nos explicar melhor, né? Perfeito. Acho que é interessante porque ela exemplifica bastante, né? Conceito sobre dor. Exatamente. Então, o conceito que se aceita mais hoje é esse. É uma experiência sensitiva emocional desagradável, né, associada ao descrito em termos de lesão tecidual, né? O grande mérito desse conceito é uma experiência sensitiva e emocional. Ou seja, o paciente, quando tem dor, ele não está só sentindo a dor, ele também sofre com essa dor. Se a gente puder ver uma segunda tela, acho que você tem aí, né? Vamos na próxima. Eu acho que essa tela exemplifica exatamente, acho que, se você me permite, eu vou perder um pouquinho de tempo nessa tela. Não, okay. Perfeito. Lá embaixo, nocepção é o estímulo da dor, onde o paciente sofre algum tipo de estímulo, por exemplo, um trauma, como você mesmo disse, uma cólica renal, tá? Ele vai sentir a dor, né? A nocepção. Essa sensação da dor, ele vai ser ampliada ou diminuída de acordo com os seus pensamentos. O que é pensamentos? Imagina que você já tive uma experiência anterior com dor e negativa. Tive uma dor que se perpetuou por muito tempo, né? De repente eu tenho uma outra experiência com dor. Todo aquele meu pensamento falou, nossa, daqui para frente vou passar com tudo aquilo outra vez, eu vou para a cadeira de roda, sabe? Isso interfere muito como ele vai perceber essa dor, né? Isso vai gerar emoções, né? Ansiedade ou depressão, ou às vezes os dois juntos, né? Essas emoções causam no paciente um sofrimento, né? Então, na verdade, o paciente, quando ele entra no consultório do médico, ele está se queixando do sofrimento dele, não é da sensação da dor, né? E esse sofrimento, evidentemente, vai levar a um comportamento doloroso, né? O que quer dizer isso? Imagine o seguinte, vamos pegar um exemplo da coluna, que você falou, realmente é um exemplo muito do dia a dia, né? Se eu tenho uma dor nas costas, estou sentindo a dor, né, eu estou sofrendo com essa dor. De repente, eu me lembro que o ano retrasado eu tive essa mesma dor, fiquei um mês de cama.
Isso vai me causar um sofrimento e vai levar a pensamentos. Que pensamentos? Nossa, vai voltar tudo aquilo outra vez. Vou ficar mais um mês na cama. Será que vou para cadeira de roda? Será que vou ficar aleijado, né? Fica somando essas experiências ruins. Exatamente. Então, o controle emocional é muito importante. Importante. Isso gera um comportamento. Nós acabamos de falar no bloco anterior. Doloroso. Exatamente. Como é o medo de ter uma atividade física. Então, é interessante que você recebe um paciente com uma dor crônica e fala, olha, você precisa fazer alguma atividade física. Como você mostrou na sua reportagem, né? Vários profissionais entram no tratamento da dor, né? O profissional da fisioterapia, o educador físico. Você quer estimular o teu doente a ele fazer uma atividade física, né? Mas ele tem medo, o comportamento doloroso. Então, isso é importante. Então, quando o médico recebe um paciente, ele não está atendendo a dor que está sentindo, ele está atendendo o comportamento do paciente, o sofrimento do paciente, a resposta em relação a experiências anteriores que ele teve com essa dor. Doutor, a gente está falando no caso da dor estabelecida. Dor crônica. Mas no caso de hábitos que as pessoas têm que podem levar a ter problemas mesmo de dor, né? Seja falta de exercício, sobrepeso, alimentação. Tem pessoas que eu já vi que falam que travou a coluna. O que seria isso, travar a coluna, doutor? É uma situação máxima, crítica, que o corpo gritou pedindo ajuda? Perfeito. O travar a coluna é uma situação aguda, onde não é diretamente relacionado à quantidade de peso, mas a maneira da pessoa se movimentar, onde pode existir algumas situações. Pode ocorrer uma lesão ligamentar da coluna, mas o mais comum é que o disco intervertebral, que seria o nosso amortecedor na coluna, ele se rompa, né? E então ele dá aquela dor aguda, que a pessoa sente uma sensação de facada nas costas e ele não consegue se mexer, né? É uma dor de forte intensidade, né? E ele não consegue se mexer. Então é isso que ele chama de travar a coluna, né? Certo. E a hérnia de disco, doutor? Tá. Como nós dissemos, né? Esse disco, que é o amortecedor, em volta de existir entre duas vértebras, num trauma ou mesmo processo degenerativo, envelhecimento, ele pode se romper e se deslocar para a coluna. E ele pode ir para cima de uma raiz nervosa, né? E essa compressão do disco, mais as substâncias que ele libera, vai levar uma irritação dessa raiz nervosa. E a pessoa vai sentir a dor, então, não só na coluna, né? Mas também irradiando para a perna, chegando até o pé. Agora, relembrando tudo que o senhor tem falado, a dor, neste caso, não neste caso, né, a dor em geral, o paciente costuma, então, criar uma memória da dor, ele cria um trauma em relação à dor, tudo que pode remeter à dor, seja na coluna ou, né, nos membros inferiores, nas pernas, braços, já causa uma resistência e fala, eu vou ter dor, eu vou sofrer de novo, né, doutor? Então, quer dizer, é também pensar na emoção. Sem dúvida, é exatamente isso, a emoção. Porque as pessoas falam muitas vezes assim, eu tomei um remédio fortíssimo para a dor e não passou, o mais forte que tem. E hoje o que a medicina também, com relação à medicação? Estão desenvolvendo cada vez mais medicamentos fortes? Como que está? Qual que é o pensamento da medicina? Perfeito. Bom, o primeiro pensamento é esse. A dor não é só sensitiva, ela é emocional também, ela tem um componente emocional, né? Então, eu não devo tratar meu doente só com dor. Devo tratar meu doente como um todo, né? Então, por exemplo, eu tenho que abordá-lo do ponto de vista de emoção, outra vez um psicólogo, um psiquiatra, dos dois juntos. Eu tenho que ver a sua alimentação, como você falou, sobrepeso, obesidade é um fator agravante de dor, né? A obesidade provoca muita artrite, né? Para explicar seria um pouco confuso nesse momento, mas provoca artrite, né? Nós temos que usar também um educador físico, que é ele que vai estimular, ele que vai orientar os exercícios que aquele paciente pode fazer e deve fazer. O fisioterapeuta que entra no tratamento direto da dor, através de manobras, como você mostrou na sua reportagem, através de alguns aparelhos também. Enfim, toda uma equipe é importante participar desse tratamento, né? Eu já vi também casos, doutor, que falam, vai fazer uma cirurgia e depois diz assim, não, mas faz a cirurgia, vamos pôr no joelho, e depois da cirurgia não, mas um pouquinho de dor você vai continuar sentindo mesmo, né? Quer dizer, seria uma companheira aí que o paciente tem que saber lidar e conviver em determinados casos? Conviver às vezes é realmente inevitável, mas você tem que sempre, de alguma maneira, melhorar, né?
se não tirar a dor, como você mesmo disse, é muito difícil, pelo menos a gente melhore a qualidade de vida, né? Se realmente aquela dor vai persistir, nós temos que ensinar o paciente como lidar com ela, quais são as atitudes que devemos evitar para que ela se agrave e, principalmente, quais são as atitudes que nós devemos fazer para que ela não se agrave. Como você acabou de falar, atividade física. É extremamente importante, na dor, uma atividade física, né? Claro, orientada para aquele paciente, na idade dele, para o problema dele, né? Certo. E o que o senhor nota nos consultórios? Hoje a gente tem uma vida muito atribulada, a gente muitas vezes trabalha sentado, em frente a um computador, numa posição incorreta, crianças com mochilas pesadas, né? O nosso ritmo, o nosso estilo de vida tem causado problemas mesmo no nosso corpo, escoliose, mesmo dores nas costas, lombalgia, doutor. O que o senhor tem notado? Tem uma evolução? Isso tem crescido, doutor? Sem dúvida, né? Existe na evolução da tecnologia fatores benéficos e alguns fatores que não são tão benéficos assim, né? Então, essa falta de atividade física que já ocorre na infância, né, que acaba gerando uma criança obesa, né, sem nenhum tipo de músculo e que, como você falou, muitas vezes é obrigado a carregar uma mochila com muitos livros, né? Tudo isso vai repercutir no adulto, né? Então, seria muito interessante nós já abordássemos a dor na infância. Na infância. Ou seja, na prevenção que a dor realmente ocorra ou que ela se perpetue, ou que se torne uma dor crônica, né? Corpo e mente Corpo e unidos. mente, corpo e mente, né? E, aliás, o corpo e a mente é um órgão só, né? Bons pensamentos. Vixe, é maravilhoso, né? Esse é maravilhoso. E aproveitar a vida, né? A nossa vida não é tão longa assim, e todos os momentos que forem possíveis, aproveite, né? Não fique triste por causa de uma dor, não deixa, você não é a dor, você está com a dor, né? É ótimo, quer dizer, movimente-se, cuide-se e Cuide-se. viva muito bem. Seja feliz. Doutor Forni, olha, muito obrigada, uma conversa muito gostosa. Obrigada por sua presença, gentilmente o senhor aceitou o nosso convite em conversar com o nosso telespectador aqui do Saúde em Foco. Obrigada. Eu que agradeço. Posso fazer uma divulgaçãozinha? Como já disse, a Liga da Dor tem um site, chama-se Lidor. Nesse site tem várias aulas e vários comentários e várias dicas como não ter tanta dor. O site é? Da Lidor. Só colocar na Lidor, Famerp, a pessoa vai ter acesso. Perfeito. Tá? Muito obrigada, doutor Forni. Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou aqui no Saúde em Foco, hoje a gente conversou sobre dores com o Dr. José Eduardo Nogueira Forni, que é ortopedista aqui em Rio Preto. Espero que você tenha gostado e você pode acompanhar este programa novamente no nosso canal no YouTube, TV Câmara Rio Preto. Até o próximo programa. Tchau!